Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística Experimental. Bom, nesta videoaula a gente vai falar sobre o delineamento em blocos casualizados, o famoso aí DBC. Bom, antes da gente falar no delineamento em blocos casualizados, propriamente dito, convém a gente lembrar do delineamento inteiramente casualizado, o DIC. Nesse delineamento, o que acontece? Ele pressupõe para que seja utilizado que as unidades experimentais sejam e estejam durante todo o experimento em condições ambientais completamente homogêneas. Então essa é uma exigência que muitas vezes é atendida em locais locais mais restritos, como por exemplo laboratórios, casas de vegetação, e locais em que o experimentador, o pesquisador, ele tenha controle, e ele consiga assegurar que as condições experimentais são as mais homogêneas possíveis. Bom, agora, caso o pesquisador perceba que algum fator perturba esta homogeneidade das unidades experimentais ou parcelas, ou as referidas condições ambientais, que as mesmas vão estar sujeitas ao longo de todo o experimento, é necessário que ele busque controlar o efeito deste fator perturbador. Ou seja, se o pesquisador ele consegue identificar que existe algum fator ou alguns fatores que vão interferir no resultado ou podem interferir no resultado final do experimento, ele precisa trabalhar com esse controle, buscar fazer esse controle desse fator perturbador. Ou seja, aí ele busca fazer um princípio básico da experimentação que a gente trabalha, ou aplicar o princípio do controle local. Bom, ou seja, o que seria isso, basicamente? Ou seja, ele busca controlar o efeito do fator perturbador, é feito então por meio da formação de grupos, ou seja, blocos de unidades experimentais que sejam homogêneas. Então, na verdade, a gente aplicar o princípio do controle local é a gente constituir grupos, que são, na verdade, que a gente conhece como sendo blocos, fazer a blocagem de unidades experimentais que, por sua vez, são homogêneas. O delineamento em blocos casualizados leva em consideração os três princípios básicos da experimentação. Lembrando que o delineamento inteiramente casualizado ele leva em consideração somente o princípio da repetição e o princípio da casualização. Já agora no delineamento em blocos casualizados, devido ao fato de ter um fator perturbador do ambiente aí, que de certa forma é identificado como aquele elemento que causa uma heterogeneidade, seja no meio experimental, onde vai acontecer esse experimento, nós temos que aplicar agora o princípio do controle local. Portanto, o delineamento em blocos casualizados, nós temos aí aplicado basicamente o princípio da repetição, que tem que ser sempre aplicado, porque ele vai assegurar que nós temos a estimação do erro experimental e, consequentemente, a realização da análise de variância, porque se não houver a repetição, eu não consigo construir ou fazer o teste F, ou seja, eu não faço a análise de variância, assim como o princípio da casualização vai assegurar a independência entre as observações e vai assegurar que os meus testes realizados eles sejam válidos do ponto de vista da estatística. E agora vem o princípio do controle local, que visa controlar esse fator perturbador que, de certa forma, se ele não for controlado, ele vai atrapalhar a nossa eficiência aí, e vai fazer com que a gente pode chegar a resultados até mesmo equivocados dentro da análise do nosso experimento. Assim, nós temos que em experimentos instalados segundo esse
blocos, porque se não houver essa diferença, não faz sentido você utilizar o princípio do controle local aí, né? E que haja, claro, a homogeneidade das condições experimentais dentro de cada bloco, ou seja, basicamente, dentro de cada bloco, nós temos que ele deve ser o mais homogêneo possível. Então, ele é homogêneo internamente, né? E heterogêneo externamente, ou seja, existe diferença, né? Existem diferenças entre os grupos aí, entre os blocos. Bom, e aqui cabe uma importante consideração, né, que a instalação de um experimento nesse delineamento, né, quando o mesmo não é necessário, pode implicar na perda de eficiência do seu experimento. Isso é de suma importância. Por exemplo, imagina que você está realizando lá uma análise, né, um experimento, onde não é necessário aplicar o princípio do controle local. Às vezes seria um experimento aí que deveria ser utilizado o delineamento inteiramente casualizado. Mas você aplica a si mesmo esse princípio de controle local, portanto você tem um delineamento em blocos casualizados. Daí o que acontece? Se você usa esse princípio de controle local de maneira desnecessária, né, isso aí de fato vai implicar na perda da eficiência do seu experimento. Ele não vai ser tão eficiente assim. E cabe também uma grande consideração, é que muitas vezes tem pessoas que pensam o seguinte: eu faço análise de variância para o delineamento em blocos casualizados. Aí se o efeito do bloco for não significativo, daí então eu pego essa minha análise, em vez de fazer para bloco, eu faço para dígito. Ora, isso aí está totalmente errado, você pensar ou trabalhar dessa maneira. Primeiro, pelo fato de que você vai definir o seu delineamento experimental, né? Qual é o delineamento experimental que você vai trabalhar, lá na fase do planejamento do seu experimento. Então você não pode, lá na frente, né, quando você já realizou, fez todo o planejamento, você fez o arranjo, né, do seu experimento com base no delineamento em blocos casualizados, e do nada você fala, o efeito do bloco é não significativo, então isso aqui é um dig. A gente não pode fazer isso, a gente não pode trabalhar dessa forma. O que pode ser feito é que se você verificar que o efeito de bloco é não significativo, numa próxima vez que você for realizar esse mesmo tipo de experimento, nessas mesmas condições, daí sim você muda o experimento, né? Ao invés de trabalhar como delineamento em blocos casualizados, você agora pode trabalhar com delineamento, né, inteiramente casualizado. No DBC, né, aí nós temos que o número de graus de liberdade para o resíduo é menor, claro, se comparado com o delineamento inteiramente casualizado, né? Logo, o F tabelado, de certa forma, acaba sendo maior. Portanto, né, o que a gente tem? Portanto, maior deverá ser a diferença entre os efeitos dos níveis do fator para que tais diferenças atinjam, né, a significância estatística. Então, isso aí é muito importante, né, a gente verificar essa questão, porque isso, de fato, está relacionado com a questão da eficiência do seu experimento. Muitas vezes, né, a gente pode chegar até resultados aí, conclusões, de certa forma, equivocadas, porque muitas vezes você acabou utilizando o delineamento em blocos casualizados quando, de fato, ele não era necessário. E até mesmo no caso do delineamento inteiramente casualizado, né? Às vezes você precisaria utilizar o delineamento em blocos casualizados, mas de fato você não faz. Então, nesses ambos casos aí, a gente precisa rever, né, por exemplo, uma próxima vez, o uso ou não do delineamento em blocos casualizados, ou, claro, né, do delineamento inteiramente casualizado. O número de blocos e de repetições coincide apenas quando os tratamentos ocorrem uma única vez dentro de cada bloco. Bom, aqui cabe uma consideração, porque a gente vai trabalhar aqui basicamente assumindo que o número de repetições é igual ao número de blocos. Claro, sempre é isso que acontece? Não. Na prática, né, pode ser que algumas vezes isso não acontece. Existem casos também em que a gente tem repetição dentro de blocos, né? Então, aí essa regra aí não vai valer mais, né? Mas, na maioria das vezes, né, o número de blocos, né, coincide com o número de repetições. Ou seja, dentro de cada bloco, cada tratamento aparece uma única vez. Mas também tem casos aí que a gente trabalha com
o delineamento em blocos incompletos, né? E um caso mais específico, enfim, isso a gente não vai falar aqui nesse curso, mas também tem casos aí em que o número de blocos de fato não vai coincidir com o número de repetições. Bom, aí basicamente tem uma ilustração, né, de unidades experimentais. Vamos pensar o seguinte: como que eu vou aplicar o controle local? Imagina que você vai fazer um experimento, né, para avaliar o ganho de peso aí em galinhas, né? E aí, por exemplo, por questões aí de exemplificação, a gente poderia colorir aí de várias cores diferentes, né, galinhas com faixas etárias distintas, né? Às vezes recente, né, que acabaram de nascer, até, sei lá, 1, 2 meses, depois disso, enfim. Mas, de certa forma, você pode pensar aqui, basicamente, né, como sendo essas cores para faixas etárias, ou para questões de raças distintas, enfim. Depende da natureza do seu experimento. Mas quando você vai trabalhar com ganho de peso, claro, se você identificar que a questão da idade, né, do animal interfere, você pode então fazer controle da questão da idade, ou seja, você pode separar animais, né, com faixas etárias que são semelhantes entre si. Daí você tem uma aqui, 2, né, 3 e 4, né, por exemplo, 4 faixas etárias. Né? Ou, por exemplo, essa questão de coloração aqui, relação da raça do animal, enfim. Isso aí vai depender da natureza do animal. Mas, de qualquer maneira, perceba que você identifica, né, que esses animais aí por si só, eles não são homogêneos, né, no que se refere à questão do ganho de peso. Então, se você, como pesquisador, sabe disso, né, ou identifica isso, é importante que você aplique esse princípio do controle local de tal forma que você agrupe ou forme grupos de indivíduos, né, que são semelhantes entre si. Né? Então, esses grupos, na verdade, são o que a gente considera como sendo blocos. Por exemplo, a gente pode pensar também com relação a pessoas, né? É muito comum também experimentos que envolvam pessoas, você trabalhar com relação à questão da faixa etária. Às vezes você tem indivíduos aí de 0 até 18 anos, por exemplo, depois de 18 até, por exemplo, 36 anos, depois de 36 anos a 60 anos, enfim. Você pode fazer grupos aí de faixas etárias distintas, né? Para fazer o teste lá, por exemplo, ao respeito de um determinado medicamento, né? Então a ideia é sempre, quando você agrupa, né, indivíduos que são homogêneos entre si, ou têm características homogêneas entre si, no que se refere ao tratamento no qual você vai trabalhar, o que você vai estudar, você então está aplicando o princípio do controle local, você está aplicando ou construindo blocos, né, que são grupos semelhantes aí entre si. E aí, é claro, nesses grupos que são semelhantes entre si, você vai aplicar os seus tratamentos lá, né? E aqui para nós vamos considerar que cada tratamento e estudo vai aparecer pelo menos uma única vez dentro de cada bloco. Bom, agora vamos falar do modelo estatístico aí para o delineamento em blocos casualizados. Vamos considerar o seguinte, que esse Y e J aqui, ele denota para nós as observações. Então, cada observação nossa vai ser em função de um valor constante, que a gente denota aqui por μ, mais um efeito de bloco, um BJ aqui, né? Um tal I, que vai denotar o efeito dos tratamentos, mais um epsilon e J. Esse epsilon e J é uma variável aleatória, que é independente, né? Cuja distribuição é normal, cuja média é 0 e a variância é constante. Sigma 2, né? No caso, a gente tem aqui que é homocedástico. Então, portanto, a gente considera que epsilon e J tem distribuição normal, né? Independente, identicamente distribuído, né? Com distribuição normal, cuja média aqui é 0 e a variância aqui é sigma 2, ela é constante. E também a gente tem um modelo aqui que é aditivo, né? Por que eu estou considerando isso? Porque nós precisamos sempre verificar a questão da pressuposição, né? A gente tem algumas pressuposições que devem ser atendidas lá para a gente fazer, né? Quando a gente trabalha com análise de variância, tá? Aqui é importante que vocês saibam que existem essas pressuposições. Aqui nessa videoaula a gente não vai falar especificamente ou vai verificar se essas pressuposições estão sendo atendidas.
Mas, de qualquer forma, então, a gente tem as observações aqui, né? Esse Mi é constante geral, aí temos os efeitos de bloco, os efeitos de tratamentos. Aqui no delineamento em blocos casualizados, a gente continua avaliando, né, se esse efeito aí de tratamento ele é significativo ou não. Vamos considerar aqui que cada bloco aparece, né, J vezes no meu experimento, né, e J igual a 1, 2, 3 até um J maiúsculo, J maiúsculo denotado o número de blocos, né? Aqui, para nós, estamos considerando que o número de blocos coincide ou é igual ao número de repetições, e o número de tratamentos aqui, o I, né? I igual a 1, 2 até um I maiúsculo, esse I maiúsculo denota o número de tratamentos que a gente tem no nosso experimento. Bom, agora a gente tem aí, né, uma tabela com a tabulação dos dados, né? Basicamente, nós temos os nossos tratamentos aqui, tratamento 1, 2, 3, até o iésimo tratamento, né? Temos os totais aqui, né? E temos os blocos aqui. Aí tanto faz a questão de ordem, né? Às vezes os tratamentos ficarem aqui dessa forma, né? Ficarem aqui na vertical, com os blocos aqui na questão da horizontal, aliás, os tratamentos aqui na horizontal, os blocos aqui na vertical, enfim, essa ordem aí é irrelevante. De qualquer maneira, nós temos as observações nossas aqui, né? Por exemplo, o tratamento para o tratamento 1, no primeiro bloco, nós temos o Y11. Denota, então, que é a observação referente ao primeiro tratamento, né? O tratamento 1, no primeiro bloco, e assim por diante. Portanto, nós temos aqui, então, né, as colunas aqui vão denotar os totais de blocos. Como assim? O que são os totais de bloco? São as somas, né, das observações para cada um dos blocos. Então, Y11 mais Y21, ou seja, se eu somar todos esses valores aqui, eu tenho o total do bloco 1. Assim como eu tenho aqui o total do bloco 2 e até o total do bloco J lá, né, do Jésimo bloco. E aqui nas linhas, né, nós temos os totais de tratamento. Total do tratamento 1, total do tratamento 2, até o total do tratamento I, o iésimo tratamento. Né? Esse G maiúsculo aqui denota o total geral, ou seja, a soma de todos os tratamentos, né, dos totais de todos os tratamentos ou dos totais de todos os blocos, vai me dar um valor total, que eu considero, que eu estou chamando aqui de G maiúsculo, total geral. Lembrando, né, claro, essa soma de todos os totais de tratamento tem que ser igual à soma de todos os totais de blocos. Bom, agora a gente parte para a análise de variância e a gente continua com a mesma hipótese H0, né? Lembrando que a análise de variância é um teste de hipótese, né? Um teste F, no qual nós vamos testar na hipótese H0 que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3, enfim, que é igual até a média do iésimo tratamento. E já na hipótese H1, né, nós vamos então considerar que pelo menos um par de médias, né, difere entre si, ou pelo menos um contraste médias é significativo. Né? Daí então, o que a gente vai verificar? Se a gente vai rejeitar ou não essa hipótese H0, a hipótese nula, ou hipótese da nulidade. Bom, aí eu tenho então a minha tabela, né, da análise de variância. Né? Bom, nessa tabela nós temos então a causa de variação ou fontes de variação. Então, às vezes a gente coloca aqui um CV, um FV, né? Temos aqui o bloco, né? Aí temos aqui os graus de liberdade. Nós temos então J blocos, o grau de liberdade para blocos é J menos 1. Tratamentos, temos I tratamentos, I menos 1 grau de liberdade. O resíduo aqui, o grau de liberdade dele é o produto dos graus de liberdade dos blocos, né? Aqui e dos tratamentos. E o total, o grau de liberdade total é I vezes J menos 1. Temos aqui a soma de quadrados de bloco, de tratamento, do resíduo total. Convém dizer que a soma de quadrados de tratamento, né, do total, né, do caso do resíduo também, que a gente vai ser por diferença, é a mesma, né, são as mesmas fórmulas que a gente já usa para o delineamento inteiramente casualizado. Né? No caso, vai aparecer aqui um componente novo, que é a soma de quadrados de bloco. Tem o quadrado médio, né? Tem um quadrado médio de tratamento, né? Que por sua vez é a soma de quadrado de tratamento dividido pelo seu respectivo grau de liberdade, que é I menos 1. Eu tenho aqui o quadrado médio, né, do
do resíduo, né, que é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Aqui eu não calculei o quadrado médio de blocos, né, porque eu não estou interessado no F calculado para bloco. Bom, mas quanto que eu vou fazer isso? Olha, tem casos em que isso é importante. Um elemento que é importante é quando, por exemplo, é importante você avaliar a significância do efeito de bloco, né, para que talvez num próximo experimento, né, você verifique, bom, o efeito de bloco foi significativo, portanto, na próximos experimentos que eu for realizar sobre as mesmas condições, enfim, aí eu continuo considerando a questão do bloco, né? Mas às vezes você desconfia que não é necessário utilizar o bloco, por exemplo. Daí você então avalia a questão do F lá calculado para bloco, né, a significância do efeito de bloco. Daí se você vir que é não significativo, uma próxima vez você não faz um delineamento em blocos casualizados. Daí você faz um delineamento agora inteiramente casualizado, por exemplo, né? Então, esse é um dos casos aí, né, por exemplo, que a gente avalia a importância aí da questão do efeito de bloco. Mas para nós aqui, a gente vai considerar que, no primeiro momento, não é relevante. Aí eu tenho o F calculado aqui para tratamentos, que por sua vez continua sendo quadrado médio de tratamento, dividido pelo quadrado médio do resíduo. Bom, agora vamos ver um exemplo de aplicação aí para a gente entender, né, como que funciona, né, como é que para a gente trabalhar e fazer o quadro nosso da análise de variância, né? Então esse nosso exemplo aí traz o seguinte: com um experimento instalado segundo delineamento em blocos casualizados, trouxe os seguintes resultados. Bom, veja bem, aqui eu tenho um valor aqui com os totais de tratamentos, então eu tenho aqui os tratamentos 1, 2, 3 e 4, tem o total aqui para cada um desses tratamentos, né? Total para o tratamento 1, 221, para o tratamento 2, 220 e assim por diante. Assim como eu tenho aqui também valores relacionados aos totais de blocos, né? Percebo que nós temos aqui 7 blocos, né? E eu tenho os totais para os blocos. Então, eu tenho total para o bloco 1, 125, né? Total para o bloco 2, 135 e assim por diante. Bom, cabe dizer aqui o seguinte, que eu tenho 7 blocos, então nós vamos considerar que a gente tem 7 repetições, né? Ou seja, cada tratamento apareceu 7 vezes, né? E, por exemplo, se eu quiser calcular as médias, né, para os tratamentos, eu vou ter que pegar os totais de tratamento e dividir pelo número de repetições, ou seja, nesse caso, dividir por 7. E esses totais aqui de bloco, por exemplo, 125, significa que eu somei, né, 4 observações para eu chegar nesse resultado aqui, né? Ou seja, 4 observações aí para chegar nesse resultado, que devido a eu ter 4 tratamentos. Foi dado para mim que eu tenho a soma de quadrados total aqui, né? Esse valor aqui, soma de quadrados de tratamento. O que podemos concluir ao respeito dos efeitos de tratamento, com base na análise de variância ao nível de 5%? Bom, primeiramente que a gente pode verificar, vamos ver o que a gente tem aí, né? Já foi dado para nós que nós temos aqui a soma de quadrados total, esse valor aqui, soma de quadrados de tratamento. Precisamos aí, nesse caso, calcular a soma de quadrados de bloco. Por quê? Porque para eu encontrar, primeiro eu tenho que encontrar a soma de quadrados de bloco para eu encontrar a soma de quadrados do resíduo, que por sua vez vai permitir que eu encontre o valor do F calculado. Caso contrário, eu não consigo encontrar esse valor aí, tá? Bom, como é que a gente pode então encontrar essa soma de quadrados de bloco? É bastante simples, basta eu fazer o seguinte, eu pegar os totais de blocos, elevar ao quadrado, né? E somar os totais de todos os blocos ao quadrado. Então, o total do bloco 1 ao quadrado, mais o total do bloco 2 ao quadrado, né? Mais até o total do bloco 7 ao quadrado. Isso tudo dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque para eu encontrar esses totais de blocos, eu precisei somar 4 observações, porque nesse caso eu tenho 4 tratamentos, né? Desse total aqui eu subtraio pelo, às vezes é chamado de C, né? A correção, né? Ou aquele valor lá que a gente soma. Esse somatório aqui seria um duplo somatório, né? Ou seja, na verdade isso aqui é a soma de todas as observações, né? Ou seja, eu somo tudo, que na verdade isso aqui seria o G, né? Somo tudo aqui, elevo essa soma ao quadrado e divido por I vezes J. Eu tenho I tratamentos, J repetições. Multiplico isso aqui, eu tenho o total de observações do meu experimento. Então, sendo I aí o número de tratamentos, J o número de blocos, né? Esse BJ aí é a soma total dos blocos que foi dado para nós.
Bom, agora vamos encontrar esses valores aí. Lembrando, né, nós temos aí 4 tratamentos e o J, né, 7 blocos. Fazendo então essa soma de quadrados de blocos aqui, ó, 125 ao quadrado, mais 135 ao quadrado, mais até 131 ao quadrado, né? Isso tudo aqui dividido por 4, né, que é dividido por I, o número de tratamentos que eu tenho, menos, né, o G, a soma de todas as observações. Como é que eu acho essa soma? Bom, basta eu somar os totais de tratamento, todos os totais, né, de tratamento, vai dar a soma de todas as observações, ou eu somar os totais, né, de todos os blocos aí, dos 7 blocos. Aí eu vou ter também o total geral. Que, nesse caso aqui, 914. Esse valor aqui é elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes 7. Portanto, fazendo essa conta aqui, a gente encontra esse valor de 17,4285. Então, essa é a soma de quadrados de bloco. Bom, mediante eu encontrando esse valor, agora eu encontro, né, a soma de quadrados do resíduo, que eu posso fazer pela diferença da soma de quadrados total, menos a soma de quadrados de tratamento, menos a soma de quadrados de bloco. Aí eu encontro, então, esse valor de 70,7114, é a soma de quadrados do resíduo. Com base nesses resultados, aí a gente vai montar, então, o nosso teste F, né, ou seja, vamos aplicar o teste F, que é montar nosso quadro da análise de variância e verificar a significância dos tratamentos aí. Lembrando, né, que a análise de variância é um teste hipótese, onde que a nossa hipótese H0, nesse caso aí vai ser que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3, que por sua vez é igual à média do tratamento 4. Contra a hipótese alternativa, pelo menos um par de médias aí difere entre si. Bom, aí fazendo as contas aí, se vocês quiserem, é importante, eu acho que é importante vocês pausarem o vídeo, fazer as contas primeiro antes de ver o resultado aí e conferir esse resultado para ver se você acertou. De qualquer forma, tem a fonte de variação, né, devido aos tratamentos, devido a blocos, o resíduo e o total. O GL aqui é o grau de liberdade, 3 graus de liberdade para tratamentos, 4 menos 1, 3, né, 4 tratamentos. Para os blocos, eu tenho 7 blocos, 7 menos 1, 6. E para o resíduo é o produto desses graus de liberdade. 3 vezes 6, 18. Soma de quadrados total, 27. Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, 4 vezes 7, 28. Né? 28 menos 1, 27 graus de liberdade. Soma de quadrados aqui, que a gente já encontrou. Quadrado médio, basta eu pegar o valor da soma de quadrados e dividir pelo respectivo grau de liberdade. Então, quadrado médio aqui de tratamento, quadrado médio de bloco, quadrado médio de resíduo. Eu calculei aqui o quadrado médio de blocos, apesar que nós não vamos fazer o teste F para ele. Se quisesse, poderia colocar um tracinho aqui que não é necessário. Bom, aí o valor do F calculado vai ser o quê? O quadrado médio, né, de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Encontrei esse valor de 177 aqui, 82,32. Portanto, agora para eu verificar, né, qual é a minha conclusão, se eu vou rejeitar ou não a minha hipótese H0, eu preciso então ir lá na minha tabela F, né, a 5%, e verificar para um F tabelado com 3 graus de liberdade no numerador e 18 graus de liberdade no denominador. Daí, então, olhando na tabela F a 5%, eu encontro que esse valor vale 3,16. Agora, eu preciso agora calcular, eu preciso comparar agora o valor do F calculado contra o valor do F tabelado. Nós sabemos o quê? Quando o valor do F calculado é superior ao valor do F tabelado, nós estamos na região de rejeição de H0. Portanto, nós rejeitamos a hipótese nula, né, ao nível de 5% aí de significância. Daí a gente conclui, né, que todas essas médias aqui elas não são iguais. Bom, se elas não são iguais, né, eu também não consigo aqui por meio da minha análise de variância concluir quais são iguais entre si, se é que todas são iguais. Todos não são iguais, isso eu sei. Mas pode ser que eu tenha as médias que são iguais, outras que não são. Mas de qualquer maneira, isso eu não consigo verificar ou chegar a esse resultado, aí, essa informação, na verdade, por meio da análise de variância. Daí eu preciso, então, utilizar alguns dos testes médios, como, por exemplo, o teste de Tukey, para eu verificar, então, né, quais médias são iguais e quais médias são diferentes entre si. Bom, pessoal, essa é a nossa videoaula.
Até uma próxima videoaula. Até logo.